Não havia mais terra no sul. Santa Catarina e o Paraná já estavam lotados. A solução agora era apenas o Mato Grosso. O que eles sabiam do Mato Grosso era que tinha jiboia, era uma floresta imensa, que tinha febre amarela, tinha malária, que as crianças aqui não cresciam porque era muito quente. As mães imaginavam as crianças secando no calor tórrido aqui do Mato Grosso. E encontramos aqui no Mato Grosso terras excelentes, baratas, que era muito importante porque o pessoal não tinha dinheiro, e muita terra. Muita terra, com dono sim, mas sem gente. E para cá nós trouxemos esses agricultores. Retornamos para o sul, arranjando as coisas e justificativas, principalmente aos nossos pais, que aqui seria um grande futuro, seria o lugar de fazermos a América. Esse livro tem boa parte da história, só não toca em Querência. Quando surgiu Querência, ele estava agonizando já. Ele começou, né? Mas no terminar de escrever o livro, ele já estava, Querência estava engatinhando. Havia um sonho lá no passado, principalmente pessoas de origem europeia, basicamente italianos e alemães, que tinham por costume dar como herança uma terra a seus filhos. Famílias numerosas, essa terra acabou ficando escassa no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Você é filho da falta de terra? Propriamente sou. Este problema já é um problema que vem através da história. Meu tataravô veio da Alemanha porque lá faltava terra para os... Então, em 31 de março de 71, Norberto Schwantz, que era o líder da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, com uma ideologia muito desenvolvida, adiante do tempo, adiante das outras pessoas, ele teve a visão de criar uma cooperativa de colonização para resolver o problema das famílias de agricultores do Rio Grande do Sul, que foi, as famílias tinham em média 20 hectares de terra e 10 a 12 filhos cada. Então essa juventude trabalhadora não tinha. O que é que ele fez? Conseguiu uma emissora de rádio, a Rádio Municipal de Tenente Portela, para ter um veículo de comunicação aonde você podia jogar a ideia no ar com mais facilidade. Isso pegou corpo e aí foi em busca de terreno. E teríamos que voltar àquela velha solução que já o meu tataravô encontrara na Alemanha pela falta de terra. Era emigrar. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, a mobilização da Coordenação Econômica, criada para comandar a retaguarda das forças em luta, organizava a Expedição Roncador Xingu, tendo em mira integrar à comunidade nacional as vastas e riquíssimas áreas inexploradas do centro-oeste de nosso território. Garantir a soberania nacional sobre aquelas áreas ameaçadas de invasão era então uma tarefa inadiável e assumia as proporções de um imperativo histórico. Alguns meses depois da partida da expedição, era criada a Fundação Brasil Central, incorporando-se ao novo órgão todo o acervo material e humano da Expedição Roncador Xingu. A solução agora era apenas o Mato Grosso. 3 membros da equipe da emissora foram ver o Mato Grosso e voltaram entusiasmados. Tinham descoberto um imenso vazio demográfico com muita terra boa e barata.
E quando nós voltamos daqui, relatando o que vimos, eles nem acreditavam. Porque o que eles sabiam do Mato Grosso era que tinha jiboia, era uma floresta imensa, que tinha febre amarela, tinha malária, que as crianças aqui não cresciam porque era muito quente. As mães imaginavam as crianças secando no calor tórrido aqui do Mato Grosso. E encontramos aqui no Mato Grosso terras excelentes, baratas, que era muito importante porque o pessoal não tinha dinheiro, e muita terra. Muita terra, com dono sim, mas sem gente. E para cá nós trouxemos esses agricultores. Aceitaram o enorme desafio de desbravar a floresta amazônica. No dia 14 de julho de 1971, embarcaram para a Amazônia os primeiros 40 homens, seguindo de ônibus para Altamira. Depois foram mais 440 famílias em sucessivos voos fretados, povoando muitas agrovilas entre Altamira e Itaituba. O clima tropical e a mata amazônica inicialmente assustaram os pioneiros e muitos retornaram abandonando a chance de possuírem 100 hectares das melhores terras da Amazônia. Outros não resistiram à saudade dos pagos e preferiram a vida sem perspectivas junto aos seus familiares. Embora de terras mais pobres, os cerrados eram muito mais fáceis de desbravar do que a pesada mata amazônica. O grande sonho dos agricultores emigrantes de Tenente Portela era o cultivo mecanizado de extensas lavouras de trigo e soja, a exemplo das existentes no Rio Grande do Sul. Deste sonho nasceu o Projeto Canarana. Nós aqui não encontramos nenhuma colonizadora, ninguém vendendo terra em pequenas parcelas. Os negócios que eram feitos aqui eram de centenas de milhares de hectares. Pequenas parcelas de 200, 300, 400, ninguém vendia. Então foi necessário que nós mesmos resolvêssemos também este problema. Foi encontrado, visto ao projeto Brasil Central, que é o centro do país, que é a Nova Chavantina, que era para ser a capital do Brasil, mas com o projeto Brasil Central ele conseguiu, o primeiro pedaço foi onde hoje é o município de Canarana. Abriu fazendo lotes de 500 hectares e ele conseguiu financiamento através do Proterra, com dinheiro que veio da Alemanha e da Suíça, com 10 anos de prazo, muito selecionado, financiou o que deu origem a Canarana, 1, 2. Em 74 deu origem à Água Boa, com mais projetos assim como Tabazul, como Canarana, Água Boa 3, todos esses projetos foram originários. Aí surgiu em 78, teve agricultores que teve que sair da área indígena de Serra Dourada, então abriu-se uma área em Terra Nova, que depois foi Terra Nova, no Mato Grosso. Aí foi aqueles agricultores para Terra Nova, onde em 78 foi feito o município de Terra Nova. Então, foi criou então Canarana, Água Boa e Terra Nova. Porém, o mais importante era a textura dos solos, muito diferente dos que conheciam no Rio Grande do Sul. O agrônomo Orlando Röver, assessor técnico da cooperativa, acompanhava a caravana e coletava as amostras de solo para as análises física e química. Eu me encontrei com o Norberto em Brasília, me falou de nós começar a querência. Digo, opa lá. Neste mesmo período, a Copercana se transformou de uma pasta de documentos de sua constituição no maior complexo particular de pesquisa, produção, armazenagem, industrialização e comercialização do estado de Mato Grosso e, consequentemente, no maior contribuinte de ICM do estado no setor agrícola. Ele foi se desenvolvendo como os outros municípios e aí surgiu a ideia dessa planície, que hoje é a querência, que a gente conhece ela desde o início,
que é aqui o município de Querência, você deu origem pela planície e a fertilidade, a melhor terra que tem de todos os projetos foi o município de Querência. Então, ele estudou o que podia da Fazenda Betts, ele conseguiu comprar, então, 85 mil hectares, que a Fazenda Betts tinha 550 mil hectares, e até o Tanguro, a do Dom Antônio, o imperador de São Paulo, que foi concessões da Era Vargas. Aí comprou 85 mil hectares, 185 mil. O que aconteceu? Foi vendido, pensava em vender em 5 anos, venderam ela em menos de 1 ano. Aí surgiu todos os projetos e veio os primeiros moradores. A inauguração de Querência foi no dia 8 de dezembro de 85, dia da Imaculada Conceição. Foi inaugurado. O primeiro morador foi o desenvolvimento, abrindo estrada, começando a arrumar as divisas, primeiros recursos. E dia 21 de maio chegou o primeiro morador oficial, que já existia o caseiro, o seu Ari, que era o caseiro há 12 anos, tinha todos aqueles filhos dele, mas o primeiro morador oficial do projeto, o seu Lauro Harand, já falecido, ele veio, que era de Chapada, Rio Grande do Sul, foi o primeiro. E assim seguiu. A gente descobriu através dos corretores. Daí botou os corretores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E daí os corretores que ofereciam a terra para o pessoal lá. E daí foi esse meu cunhado, que o corretor entrou em contato com ele. Daí ele falou que viria e me convidou para vir também. E aí, sabedores de um projeto de colonização na região do Centro-Oeste, hoje Querência, nós viemos sondar essa possibilidade de virmos para fazer a nossa história nesse lugar. Surpreendentemente, gostamos daqui. Quando ele voltou para casa, não sei o que aconteceu aqui, que ele resolveu que vinha embora para cá. Retornamos para o sul e iniciamos todo um processo arranjando as coisas e justificativas, principalmente aos nossos pais, que aqui seria um grande futuro, seria o lugar de fazermos a América. Veio em 86 uma porção de agricultores que ficaram inclusive instalados embaixo da serraria que tinha no Betts, tinha 20 e poucas famílias embaixo de um barracão, como você vê de Garrentes, dos primeiros. Eu vim de Serra Dourada, porque eu deixei a mudança lá, uma caravana carregada de rama de mandioca, muda de abacaxi, umas mudas de cana, para plantar os primeiros aí dentro de Seu de Garrentes, que foi plantar na chácara. A gente veio para o Mato Grosso em 1986 e quando foi no dia 3 de setembro de 86 a gente já estava carregando, já tinha carregado a mudança e viemos embora para Querência. Saímos de lá no dia 3 e chegamos aqui no dia 7 de setembro. Passamos todos esses dias no caminho, com 2 caminhões, com as mudanças, e nós numa Brasília amarela. Na época nós era chique, nós tínhamos uma Brasília amarela. Viemos em 8 dentro dessa Brasília, do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso. Ali já começou uma aventura, a vinda já foi uma aventura. E aí chegamos aqui, né? Tudo muito bonito, tudo diferente, era só mato, pro lado que você olhava só via árvore, verde, verde. Em 87 foi vindo gente, e aí eu fiz a lavoura do Plínio Prece, ele enlerou 150 hectares, a primeira lavoura grande, e me deu para mim plantar 2 anos. Aí eu trouxe o trator de Serra Dourada e vim começar, plantei o arroz, esse que está aqui, as fotos que você está vendo hoje. 87, o mato foi derrubado e foi feito a queimada. Depois, com o passar do tempo,
veio o enleiramento e o plantio. Então, aqui é onde a gente estava com ferramenta para fazer o plantio, o começo do desenvolvimento da lavoura, o barraco primeiro lá no meio do mato, com os que estavam colaborando. A gente chegou aqui, a Copercana tinha construído um hotel, que a gente chamava de Hotel da Copercana, feita toda em madeira, mas cheia de quartos, assim, uns quartos, falava quarto, mas era um salão. Banheiro, tinha restaurante, né, comida, os órgãos, tudo que foi surgindo assim, né, tudo era naquela estrutura ali que funcionava. Desde essa época, a Fátima, vocês conhecem a Fátima da Pai, né? Foi uma das professoras, é uma das pioneiras na educação aqui, foi ela. Em 87, precisamente no dia 20 de janeiro de 87, a minha mudança chegou. Só que eu vim de uma cidade bem próxima, né? Eu vim de Canarana e meu esposo então trabalhava na Copercana, que é a cooperativa que fez a colonização aqui, e ele foi transferido para cá. E aí eu vim transferida já como servidora da Prefeitura Municipal de Canarana para dar início às primeiras matrículas aqui na Agrovila, no projeto, na época a gente falava projeto de colonização querense. Né? A casa que eu morei era da Copercana, então tinha uma casa assim de alvenaria, uma casa boa, né? Porque as que existiam aqui eram de madeira, outras eram só barraco, de lona, então a minha casa era considerada uma das melhores casas aqui naquele momento. Né? E aí eu iniciei então as matrículas, recebi a visita do secretário municipal de educação de Canarana em 1987, né? Luiz Carlos, lembro como se fosse hoje, grande amigo meu ainda hoje, sabe, a gente se conversa, e iniciei então as primeiras matrículas dentro da minha casa. Né? Enquanto isso, a cooperativa construía a escola municipal Querense, né? Escola Municipal Querense. A gente já deu o nome à escola para localizar a escola dentro do município, Escola Municipal de Primeiro Grau Querense. Começou com a escola, começou com o hotel do Paulo, que o Paulo veio para cá com um chapéu de palha, aí ele atendia o pessoal lá. Aí a Copercana tinha esse combinado com quem comprava os lotes aqui, a infraestrutura, que é a escola, hospital, telefone, energia. Então, diante disso, a cooperativa já foi adiantando, iniciando a construção de 4 salas de aula, uma cozinha, uma secretaria, banheiros e uma varandinha. E aí a gente começou matriculando os alunos que aqui chegavam, né? Mas até então, né, precisava ser atendidos esses alunos, eles foram atendidos a princípio, né, antes de entrar para essa escola, então recentemente construída, antes da obra estar pronta, eles eram atendidos dentro de um quarto do Hotel do Paulo. A Copercana, ela construiu a escola, foi a Copercana que construiu a escola, umas salas, né, para o começo. E assim foi para o hospital também, ela construiu a primeira parte do hospital, né, e daí isso a Copercana tinha o compromisso, ela prometeu a infraestrutura, né? Só que não cumpriu, em partes, ela cumpriu partes. Né? Ela não cumpriu tudo. Com tudo. E daí juntamente com o prefeito de Canarana eles davam assistência, né? Não como precisava, mas foram dando assistência, sabe? Bom, ouvi falar muito no Hotel do Paulo, porque o Hotel do Paulo era quem recebia, né, os compradores da época, né, que vinham do sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eles vinham para cá para comprar as terras, né, os lotes, e ali no Hotel do Paulo eles se hospedavam, né, para dar assistência, né, onde ter dormir, onde comer, essas coisas. E daí saíam as grandes negociações de venda de lotes. E os que trabalhavam em educação de primeiro ao quarto, quinto ano, né, eram professores daqui mesmo. A gente os chamava, né, para ajudar, e todo mundo vinha assim, mesmo sem formação, mas a dedicação era muito grande, sabe? Muito grande, e a gente fazia o máximo, e uma das coisas que a gente mais fazia era acreditar. Eu acreditava que ia dar certo, mesmo dentro do mato, fechado, mesmo que a gente demorava 4, 5 horas para chegar no primeiro socorro, que era Canarana,
a gente sempre dizia, não, vai dar certo, vai dar certo. Acreditando, a gente foi superando todas as dificuldades, todas, que na época a gente nem considerava dificuldade, sabe? Hoje, quando eu volto à fita, eu vejo que foram enormes, mas que para nós aquilo não era desafio, sabe? A gente tinha muita garra. Eu acho que isso vem da gente mesmo, sabe? Quando a gente quer que dê certo, a gente move montanhas, né? Então a gente vinha à tardinha de trator, alguma vez que vinha, via a onça trafegar, via o rastro delas, os outros animais, e a cobra, bico de jaca. E os demais bichos é normal, anta, o queixada, o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira. Do mato, nós tínhamos nossas vaquinhas de leite, nós escolhia lá pro Betis, atrás das vacas, e tinha as galinhas, tinha as coisinhas para correr para cá e para lá. E já a poeira, descia os aviões atrás da nossa casa. A poeira era de meio metro de altura de pó. A minha mãe e meu pai moravam na Água Boa. Aí eu saía daqui às 6 horas da manhã para chegar às 9 horas da noite lá para ver minha mãe. Hoje, em 2 horas e meia, você vai ver o sofrimento. De a pé, vinha com um feixe de pasta embaixo do braço para tratar a minha vaquinha para nós ter o leite. E eu era feliz, sabe? Nossa, de bicicleta, do jeito que for, eu estava... Não, era muito bom. E assim as coisas foram acontecendo, né? As pessoas foram chegando, nós sempre muito bem receptivos, né? Porque a gente, quando via um caminhão, a gente falava caminhão de mudança, né? Que antigamente, a primeira coisa é a gente acolher as famílias, né? Dar as boas-vindas, mesmo que essa família leve um impacto grande, porque muitas vezes saía das suas propriedades com energia, com água, com certo conforto, e chegava aqui no meio do mato, sem energia, sem telefone, né? Sem comunicação nenhuma. Vê que a nossa comunicação se dava dentro do escritório da Copercana, com rádio amador, sabe? Antigamente tinha os rádio amador, né? De vez em quando a gente vê em algum filme, né? Os rádio amador, câmbio, desligo. E assim a nossa comunicação. Nós tínhamos comunicação até sexta-feira, 5h30 da tarde, que é o horário do expediente da Copercana. Só na segunda-feira que a gente ia ter comunicação. Já está pegando fogo no mundo, lá nós estávamos no nosso mundinho aqui super protegido, né, agasalhado. O primeiro impulso maior veio em 87, uma vez em 88. Chegou a família Schneider, que é a família mais numerosa, que chegou com recursos, e aí foi dado o pontapé inicial na agricultura. Mas as serrarias foi que cumpriu a primeira finalidade social. No começo de 89, eu tive a oportunidade de vir negociar uma pequena área de terra e viemos trabalhar em serraria nesse município aqui. Serrarias era o único fator econômico que movimentava, que dava empregos, porque a agricultura estava começando a se instalar em pequenas derrubadas, muita dificuldade, sem o conhecimento da terra, sem o conhecimento dos princípios que no futuro fariam com que essa terra fosse próspera. Veio para cá para trabalhar na roça, né? Mas aí a gente viu que não era o que a gente esperava. Que era uma loucura nós vir para meio desse matão. Porque o que aconteceu? A terra não produzia. Sem calcário. Sem calcário, sem mexer com ela, sem trabalhar ela.
E foi o que nós pensamos, porque lá no Rio Grande do Sul, principalmente, Paraná, naquelas regiões, nossa, você pega um mato e derruba ele, é a melhor terra que tem para plantar. Você não precisa pôr nada. E daí aqui se via esse mato, achava que era a mesma coisa. E tudo teve um preço. Acho que tá Depois quente, a gente pagou para aprender e para descobrir. E fiquemos com uma dificuldade que o povo desanimou aqui em Querência. E aí tentaram, mais de 60 famílias foi de volta num ano, no começo. Aí o prefeito de Canarana, que era o Darcy Runil, estava criando o distrito, que está aí a foto que viemos instalar o distrito aqui. A Câmara de Canarana veio comigo instalar o distrito de Querência. Para dar uma estimulada. Tivemos muitas dificuldades. Logo na chegada aqui, a Copercana entrou em período de falência, quebrou como cooperativa, como gestora de todos os negócios, de todas as pessoas que aqui estavam, e nós todos ficamos à deriva, sem sabermos para que rumo iríamos, qual o rumo a tomar, qual seria o nosso futuro. Foi aí que pessoas com muita inteligência, um grupo se reuniu, junto com os moradores da época, com os agricultores, e se partiu para uma alternativa. Aí foi buscado a possibilidade de emancipar Querência. Foi formada uma comissão de emancipação, faziam parte Denir Perim, Delmar Herman, Daniel Sagin, Darcy Tosati, que sou eu, e Hélio Vitorino Silva. O deputado Lincoln Sagin achou, e o prefeito de Canarana, que tomou a iniciativa. E aqui eu tenho que dar o nome de Delmar Herman, que era gerente da Copercana, saiu pegar as assinaturas, que eu estava fora, e o dia 18 de maio nós levamos a assinatura para a Assembleia, e isso passou tão rápido que se organizamos aqui com plebiscito, com tudo. Dia 19 de dezembro de 91, eu estava junto no Palácio Paiaguás com o Jaime Campos, governador, assinou o decreto criando o município, com o Jonas Pinheiro, que na época era deputado, assinou de testemunha, eu assinei de testemunha com Mário Eite, que era subprefeito, que a gente colocou ele aqui, e o José Henrique do Prado. Então, isso deu origem à emancipação. Ele trouxe um estímulo para a sociedade, que aqueles moradores que tinham ido embora, voltou muita gente, quase todos voltaram. E aí conseguimos, através do Proterra, do FCO, certo financiamento para calcário, para começar a desenvolver a agricultura, com muita dificuldade. Então essa origem do município de Querência, ele nasceu do município de Canarana. Só que, como o município de Querência tem 17.555 km², pegamos 2.800 km de Canarana e o restante era de São Félix do Araguaia, que logo onde hoje é a Lavoura Schneider, aí era São Félix do Araguaia. Foi feito, então, o mapa da redivisão territorial. Então, ela ficou com 17.555 km² e tem 5.555. Isso é o tamanho da área indígena. Em 92 teve a eleição para prefeito, dia 1º de janeiro de 93 foi instalada a Câmara de Vereadores, essa primeira Câmara que está aí. Juntamente com a DESC, que é a Associação de Desenvolvimento Comunitário, para coordenar as atividades aqui dessa comunidade. O crescimento, buscando escola, buscando delegacia, buscando meios que viessem a dar uma condição de vida melhor ao nosso povo. Primeiro o prefeito, Denir Perim como prefeito e eu como vice-prefeito. Daí os sonhos começaram a virar realidade. Porque havendo um município, havendo um poder público que cuide dos seus filhos, dos seus munícipes, da sua gente, tudo fica mais fácil.
porque aí são buscados escolas, saúde, educação, melhorias, estradas. E dessa forma, esse projeto de colonização querense, que virou o município, começou a engrenar uma conjuntura motriz que fez com que crescêssemos ao longo dos tempos, ao longo das sucessões de prefeitos, cada um no seu tempo, trazendo melhorias, fazendo com que essa engrenagem fosse tão próspera que projetou esse município, o 6º município que mais cresceu no Brasil. Pasmem, um crescimento de 105%. Fomos entendendo a terra e começou a produzir. A pesquisa foi a parte principal de tudo. Qual é o segredo desse sucesso? Durante as administrações foram criados vários programas de incentivo, de melhorias, uma educação técnica e mental para que as pessoas, os agricultores que vieram do sul de pequenas propriedades, admitissem em sua cabeça, em seu modo de pensar, em sua consciência, que essas mudanças seriam necessárias, partindo de uma agricultura familiar para a agricultura tecnificada, justamente num lugar que não se acreditava que fosse produzir tanto. Em 2020, a Organização Mundial do Comércio reconheceu o Brasil como o maior exportador agropecuário líquido do mundo. As exportações agrícolas brasileiras cresceram de 5 a 10 bilhões de dólares por ano, atingindo 100 bilhões de dólares. É quase 1 bilhão de pessoas consumindo os produtos de nosso país em todo o mundo. O Brasil já é o 3º maior produtor do globo e um gigante do setor. E parece ter tudo para ficar ainda maior. Hoje, dizer a verdade, feliz, agradecendo a Deus pelo pedacinho de paraíso que isso se transformou para nós viver. Porque eu conheço o Brasil de ponta a ponta, porque levamos agricultores para a Transamazônica também. A gente conhece, tem dificuldade? Tem, mas querência é aquela terra que você ama, que você adora, que você não quer abandonar. O gaúcho diz, quando ele chega num lugar e ele gosta, é bem recebido, eu fiquei aquerenciado. Então as pessoas me aquerenciaram aqui, me agradaram. Então querência é aquela terra que tu te sente bem, aquela terra que você ama e que tu é feliz. O patrimônio maior da querência não é essas lavouras de soja, todo esse dinheiro. É o ser humano que está se criando aqui dentro. Essa geração, temos que dar condições para que eles se desenvolvam para ter uma... E eu tenho certeza que com o jeito que está e a pesquisa, quem viver daqui 1 milênio aqui vai viver num paraíso. Porque vai terminar a poluição, o desenvolvimento vem vindo do setor energético, produção de alimentos. E para você fazer uma cidade grande, tu precisa de 3 coisas básicas: terra, material humano e dinheiro. O material humano tu conquista ele. O dinheiro tu ganha trabalhando. Mas terra tu não faz. A terra está aqui. Tu precisa, ela é o alicerce de tudo. Então Norberto, nessa pergunta, Norberto acreditou que aqui ia produzir. Ele falou: é um dos lugares mais viáveis que eu já vi na minha vida. Só que a vida levou ele logo. A história, quando ela for contada, é porque ela existiu. As pessoas que fizeram essa história deram sangue e suor para que o crescimento pessoal e o crescimento da comunidade atingisse os objetivos. Então, para os que virão depois, sigam os exemplos dos bons, dos que fizeram, dos que construíram, dos que tiveram a capacidade de deixar um legado. Sendo assim, no dia que elas atingirem esses objetivos, que elas também possam, no crescimento
do ser humano e globalizando estrutura financeira, social, possam também deixar o seu legado.